A Palavra do Conhecimento. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Estevam Ângelo de Souza e publicado em março de 1983. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A outro, segundo o mesmo Espírito, a Palavra do Conhecimento. 1 Coríntios 12:8. A palavra do conhecimento é a segunda da lista dos dons espirituais descritos por Paulo no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Provavelmente Paulo, ao se dispor à ordem dos dons, não o fez levando em conta a importância dos mesmos. No entanto, a palavra do conhecimento ocupa um lugar importante entre os dons do Espírito. Não somente tem um vasto campo de utilidade, mas também a sua operação é muito solene sobre aqueles que experimentam a ação deste dom de Deus. Nas palavras de Paulo, ao escrever a outro a palavra do conhecimento, quis nos ensinar que, de um modo especial, este dom se manifesta através de pessoas especialmente escolhidas pelo Espírito e não aos membros da Igreja como um todo. A definição da palavra do conhecimento envolve uma implicação sobrenatural de fatos que, no momento, nenhum indivíduo poderia aprender por meio natural. Quando Paulo diz: "Se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência", está a nos dizer que nem ele, nem outro homem natural entendia por meio natural. A palavra do conhecimento é a revelação de uma série de ações e se baseia no perfeito conhecimento de Deus e tem o sentido de fragmento do conhecimento divino. À semelhança da palavra da sabedoria, a origem deste dom é a onisciência de Deus. A palavra tem numerosas instâncias onde os homens recebem conhecimento de fatos que poderiam vir ao conhecimento humano tão somente através de um dom sobrenatural. Muitos estudiosos acreditam que a palavra do conhecimento estava especialmente relacionada com o ministério do ensino da igreja primitiva. No entanto, não se deve pensar que isto se refere à habilidade natural de análise lógica e disposição. A palavra do conhecimento é sempre resultado da manifestação do elemento sobrenatural. As faculdades intelectuais do homem são inúteis ao trabalho, mas a palavra do conhecimento vem por concessão do Espírito Santo. Vivemos em um mundo em que os fatos são mudados continuamente, dia após dia, e onde se apresentam aspectos ora positivos, ora negativos. Há circunstâncias que surgem e se desenvolvem e nas quais pode ser de extrema importância a palavra do conhecimento. Por exemplo, não tivesse o Senhor revelado imediatamente a Daniel a significação do sonho de Nabucodonosor, ele e seus companheiros teriam sido mortos. Nas Escrituras, a palavra do conhecimento tem se manifestado no momento oportuno e, em alguns casos, fez separação entre vida e morte. A palavra do conhecimento é um fragmento da sabedoria divina. Em 1 Coríntios 13:9 lemos: "Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não cabe a nenhum ser humano todas as revelações do infinito." A ação do profeta Eliseu foi poderosamente sentida na guerra com o rei da Síria. Este supunha estar sendo traído por alguns dos seus servos quando lhe foi dito: "O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir." 2 Reis 6:12. No entanto, no caso da sunamita, lemos diferente. "Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhes disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou." 2 Reis 4:27. Aquele que revelava toda a estratégia do exército do rei da Síria não pôde saber que havia morrido o filho de sua hospedeira. A função da palavra do conhecimento
nunca é servir a propósitos triviais, tampouco satisfazer a mera curiosidade humana. Nada tem a ver a vulgar pseudo-profissão de ler pensamentos ou predizer o futuro, e também não significa a faculdade de penetrar no pensamento de outras pessoas. No entanto, há exceções quando hipocrisia ou propósitos maus precisam ser expostos e denunciados. Em outras ocasiões, o dom consiste na revelação dos segredos de Deus. Em qualquer dos casos, a manifestação deste dom sobrenatural tem a fidelidade de preservar o bem da Igreja e promover a glória de Deus. O que é a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento não é algo que se aprende através de processo educacional. Não é adquirida mediante estudo das Escrituras, muito embora seja este o meio eficiente para obtermos o conhecimento de Deus. Não é bíblico admitir que um dom divino tem o propósito de substituir o estudo sistemático da Bíblia. Seria um erro muito sério presumir tal coisa. Mateus 22 e 29. Por outro lado, temos a lamentar que muitos cristãos se mostram ávidos por revelações e extremamente interessados por obras escatológicas, enquanto negligenciam o estudo da doutrina bíblica, considerando-a uma terceira ou quarta prioridade. Muitos erros e dolorosas desilusões seriam evitados mediante um conhecimento básico da Bíblia. O dom da palavra do conhecimento não tem, portanto, o propósito de tomar o lugar devido ao estudo da palavra de Deus. É dado como provimento divino para servir em necessidade espiritual para ocasiões especiais, como e quando bem parecer ao Espírito de Deus. A palavra do conhecimento no ministério de Jesus. Este dom foi exemplificado no ministério do Senhor Jesus em certas ocasiões, quando ficou evidente a necessidade de ser revelado o que há no coração do homem. Jesus possuía e exercia o dom da palavra do conhecimento de forma perfeita. Tinha conhecimento de fatos que ainda iriam acontecer e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2:25. Quando Jesus encontrou a Pedro, conheceu que ele era impetuoso pescador de homens. Lucas 5, do 8 ao 10, João 1:42. Também descobriu que Natanael era um verdadeiro israelita em que não há dolo. João 1:47. Surpreendeu a mulher samaritana ao descobrir a irregularidade de sua vida conjugal. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. João 4:17 e 18. Assim vemos em todos esses exemplos que a palavra do conhecimento opera também como auxílio ao pecador para conduzi-lo a Deus, se usada de modo correto e devido tempo. Ao esvaziar-se da glória de Deus antes de vir ao mundo, Cristo tornou-se dependente do Pai e necessitava possuir os dons do Espírito, tanto ele quanto os seus seguidores. Estava determinado que ele ministraria em condições semelhantes às dos discípulos. Podemos observar Cristo usando este dom, como os demais, sempre para a glória do Pai e nunca para o seu proveito pessoal. Pelo dom da palavra do conhecimento, aliado ao do discernimento de espíritos, Jesus podia entender, pelo dom da palavra do conhecimento, aliado ao de discernimento de espíritos, Jesus podia entender se eram bons ou maus os motivos pelos quais os homens vinham a ele. Assim, ele sempre estava apto a falar a palavra ideal para cada situação. Cristo conhecia os seus discípulos. Jesus disse: Eu conheço as minhas ovelhas.
Ele conhecia o coração, o temperamento e o caráter de cada um dos seus discípulos, não por meio da divina sabedoria que tivera antes de vir ao mundo, mas através do conhecimento que lhe veio pelo dom do Espírito Santo. Do ponto de vista natural, Cristo crescia em sabedoria e estatura à semelhança de qualquer outra pessoa nascida neste mundo. Lucas 2,52. Quando, porém, chegou o tempo de iniciar o seu ministério público, o Espírito Santo veio sobre ele e deu-lhe o necessário equipamento espiritual para cumprir o seu ministério. Da forma como conhecia Pedro, conhecia Judas e sabia que, sob a sua serenidade exterior, estava oculta a malícia e a traição. Mesmo antes de identificar o traidor, Jesus disse certa vez: "Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo." João 6,70. Não estranhamos se alguém julga haver aqui alguma instância do dom de discernimento de espíritos, pois realmente, em certos casos, há muita analogia entre um e outro dom, mas convém observar que aqui a palavra do conhecimento é a expressão do discernimento. Pela palavra do conhecimento, aliado ao de discernimento de espíritos, Jesus podia entender se eram bons ou maus os motivos pelos quais os homens vinham a ele. Assim, ele sempre estava apto a falar a palavra ideal para cada situação. Pela palavra do conhecimento, Jesus disse aos seus discípulos, quando soube que Lázaro estava à morte: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo." João 11, 4 e 11. A palavra do conhecimento a respeito da paixão de Cristo. Quanto à paixão de Cristo, lemos: "Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia." Mateus 16:21. Quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus, impulsionado pela palavra do conhecimento, disse a 2 dos seus discípulos: "Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos." Mateus 21:2. Diante da questão quanto ao local onde lhe preparariam a Páscoa, a manifestação da palavra do conhecimento deu lugar ao que lemos: "Jesus, pois, enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos." Eles lhes perguntaram: "Onde queres que a preparemos?" Então lhes explicou Jesus: "Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos." E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Lucas 22, do 8 ao 13. Não podemos encontrar melhor exemplo de operações direta do dom da palavra do conhecimento. De igual modo, este dom sobrenatural manifestou-se no ministério de Jesus quando ele preveniu a Pedro: "Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante." Lucas 22:34. Assim vemos que a palavra do conhecimento, aqui ou ali, em harmonia com a profecia ou com o discernimento de espíritos, constituía importante parte no ministério de Cristo. Fazendo uso desses dons, Jesus estava apto a cumprir as profecias e completar o seu trabalho redentor na terra. Através da palavra do conhecimento, Paulo advertiu ao capitão do navio no qual viajavam para Roma
nestes termos: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27:10. Este é o aspecto histórico do dom da palavra do conhecimento. A doutrina, no entanto, afirma que é da vontade de Deus que os dons permaneçam na igreja até a vinda de Cristo. 1 Coríntios 1:7. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.